Entre negociações e bombardeamentos, a realidade no terreno continua dura. Será que surge uma nova esperança em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os Estados Unidos querem que o conflito termine até o mês de junho. De acordo com Zelensky, pela primeira vez, os norte-americanos propuseram que as equipas de negociação da Ucrânia e da Rússia se encontrem no próprio território dos Estados Unidos. O encontro poderá acontecer em Miami já na próxima semana e a Ucrânia confirmou que vai participar. Até o momento não houve uma confirmação oficial por parte de Washington ou de Moscou, mas sabe-se que o presidente norte-americano Donald Trump tem pressionado fortemente por um acordo de paz desde que regressou ao poder. A proposta de negociações surge no momento em que o conflito se aproxima dos 4 anos, com milhares de mortos, cidades destruídas e milhões de afetados. No entanto, apesar do movimento diplomático, a realidade no terreno mostra que a guerra está longe de parar. Enquanto líderes falam de paz, os ataques continuam. Nos últimos dias, a Rússia lançou uma nova vaga de bombardeamentos contra infraestruturas energéticas da Ucrânia. Subestações elétricas, linhas de transmissão e centrais de produção de energia foram atingidas. O resultado foi imediato: apagões em várias regiões numa altura de frio intenso. Para muitas famílias, isso significa ficar sem aquecimento, sem luz e, em alguns casos, sem água. Segundo o governo ucraniano, mais de 400 drones e cerca de 40 mísseis foram utilizados num único ataque noturno. Embora a defesa aérea tenha conseguido interceptar grande parte, vários alvos foram atingidos. Na região de Lviv, uma central elétrica foi atacada, deixando milhares de pessoas sem energia. Em outras áreas, cortes programados passaram a acontecer de hora em hora para evitar o colapso total do sistema. A situação é tão grave que a Ucrânia teve de pedir ajuda de emergência à Polônia para fornecer eletricidade. Para quem vive nas cidades atingidas, a vida tornou-se cada vez mais difícil. Moradores de Kiev voltaram a refugiar-se nas estações de metrô para se proteger dos bombardeamentos. Uma residente disse à imprensa que os ataques estão a obrigar as pessoas a viver em condições desumanas, sem aquecimento e sem energia. Além disso, um ataque com drones provocou um grande incêndio num complexo de armazéns na cidade de Yahot, aumentando ainda mais os prejuízos materiais. Mas o conflito não acontece apenas de um lado. A Ucrânia também realizou ataques dentro do território russo. Segundo relatos, uma fábrica ligada à produção de combustível para mísseis foi atingida na região de Tiva. Um depósito de petróleo na região de Saratov também foi alvo. Enquanto isso, as negociações de paz continuam, mas com muitos obstáculos. Zelensky afirmou que as conversações mais recentes, mediadas pelos Estados Unidos em Abu Dhabi, terminaram sem grandes avanços. Segundo ele, questões difíceis continuam difíceis. Entre os principais pontos de discórdia estão as concessões territoriais. A Ucrânia está sob pressão para ceder algumas áreas ocupadas pela Rússia, algo que Kiev considera extremamente sensível e difícil de aceitar. Pela primeira vez também foi discutida a possibilidade de um encontro direto entre os líderes dos três países, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. Mas, segundo Zelensky, ainda são necessários muitos preparativos antes que isso possa acontecer. Uma das questões que chama a atenção é o prazo mencionado pelos americanos. Segundo o presidente ucraniano, os Estados Unidos querem resolver o conflito até junho. Ele próprio levantou uma pergunta: por que tanta pressa? A resposta pode estar na política interna norte-americana. Em novembro haverá eleições de meio de mandato que podem mudar o equilíbrio de poder em Washington. Um acordo de paz antes disso teria um impacto político importante, mas no meio das negociações e das estratégias políticas, o custo humano continua a crescer. Zelensky revelou esta semana que cerca de 55 mil soldados ucranianos morreram desde o início da invasão em grande escala em fevereiro de 2022. Do lado russo, investigações independentes já confirmaram quase 160 mil mortos entre os combatentes. Além das baixas militares, há milhares de civis mortos, cidades destruídas e uma crise humanitária que afeta milhões de pessoas. E mesmo quando há tentativas de reduzir a violência, elas nem sempre funcionam. Recentemente, Moscou tinha feito uma pausa nos ataques à infraestrutura energética a pedido do presidente norte-americano, devido ao frio extremo.
mas a causa durou pouco e os bombardeamentos foram retomados. A maior empresa privada de energia da Ucrânia afirmou que os ataques recentes representaram o golpe mais forte contra o sistema elétrico desde o início deste ano. Por outro lado, a Rússia acusa a Ucrânia de não estar realmente comprometida com a paz. Autoridades russas chegaram a afirmar que os ataques dentro do território russo teriam como objetivo sabotar o processo de negociação. Ou seja, enquanto se fala de diálogo, a desconfiança entre os dois lados continua profunda. E é exatamente essa desconfiança que torna qualquer acordo tão difícil. Bom, o que está a acontecer aqui neste momento mostra uma realidade clara. Há um interesse político em terminar a guerra, mas no terreno o conflito continua ativo e intenso. O prazo de junho parece mais ligado às negociações políticas dos Estados Unidos do que às negociações reais da guerra. Conflitos desta dimensão raramente terminam com rapidez, especialmente envolvendo questões territoriais e interesses estratégicos. Outro ponto importante é que quando ambos os lados continuam a atacar, a mensagem de paz perde força. Negociar a combater ao mesmo tempo torna o ambiente ainda mais tenso e reduz a confiança. Além disso, qualquer acordo que envolva a cedência de território será extremamente sensível para a Ucrânia. Para o governo e para a população, isso pode ser visto como uma perda nacional. Mas, ao mesmo tempo, continuar a guerra significa mais mortes, mais destruição e desgaste econômico enorme. Na prática, o mundo está a assistir a um impasse. Parar a guerra tem custos políticos, mas continuar a guerra tem custos humanos, cada vez maiores. Por isso, a possibilidade de um acordo até junho existe, mas não é garantida. Tudo vai depender da disposição real dos dois lados em fazer concessões, algo que até agora tem sido o maior obstáculo. Enquanto isso, quem mais sofre continua a ser a população comum, que vive entre apagões, sirenes, medo e incerteza. E talvez essa seja a maior lição deste conflito. Nas guerras, as decisões são tomadas por líderes, mas o peso maior é sempre carregado pelas pessoas. Salt, its military, is gradually encircling the city, deploying small units and drones to disrupt Ukrainian military logistics before sending in larger reinforcements.